Tem desejo de se aprofundar na palavra de Deus para ter mais firmeza? E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a palavra de Deus, eu tenho um convite para fazer a você. Quero te convidar para conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos para você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo. Para conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. Que não é Natal, né? Não. É uma invenção da Coca-Cola, né? Exatamente, né? Putz, é verdade, né? É, com certeza. É uma invenção da Coca-Cola. Foi uma propaganda, né? Foi um trabalho de publicidade, de marketing. E antes, como que era? Se tornou. Não, A figura... Santa Claus existiu. Existiu, Foi um, vamos dizer assim, um homem piedoso, bondoso, que fazia caridade e, obviamente, trouxeram essa ideia, na minha opinião, para tirar do centro a pessoa de Cristo. Eu queria, até se você me permitir, começar afirmando claramente que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. A gente pode dizer isso com certeza. Absoluta. Tem vários na verdade, indícios. Depois a gente pode falar o que isso é, na verdade, por que 25. Mas eu queria dar aqui historicamente e biblicamente algumas verdades que são muito importantes. Uma aula para todos nós. Tá bom. Em primeiro lugar, eu queria dizer que a Bíblia descreve os pastores no campo à noite, guardando as ovelhas. Certo. Veja, dezembro é um frio de rachar. Ninguém está no campo à noite. E tem um outro detalhe, tem muita gente que pensa que os cordeiros nascem em qualquer época como as pessoas. E não? Não. Os cordeiros só nascem numa época do ano, que é na primavera, final de março e começo de abril. Esse é o período em que nascem os cordeiros. As cordeiras, né, as ovelhas, elas entram no cio e depois, obviamente, ficam grávidas e sempre nascem nesta época. Ah, é? Então, veja, por que os pastores estavam lá à noite, quando todo mundo sabe que nas épocas normais o rebanho tinha que voltar para o aprisco? Eles estavam lá cuidando dos nascimentos dos bebês, ovelhinhas. E veja, Belém é uma cidade que está 8 quilômetros de Jerusalém. Ah, é? Tão próximo 5 assim? milhas, 8 quilômetros. É uma cidadezinha... Muito próxima. Hoje é quase que um bairro meio afastado. Tudo bem que hoje Belém está com os palestinos, tem lá o muro, mas é muito próximo. Na época em que Jesus nasceu, todos os cordeiros que nasciam na cidade de Belém eram cordeiros preparados para o templo. Eles não para eram... o sacrifício do templo. Não era para consumo, então, era para Não, tinha consumo, mas a grande maioria, principalmente os perfeitos, tá. eles eram preparados para o templo. Destinados, né? Então, quem é Jesus? É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele nasceu aonde? Na cidade onde os cordeiros eram preparados para o templo. Uau. Então veja como tudo isso é uma metáfora. Maravilhoso. E veja, eles estavam no campo à noite. Por quê? Porque os cordeirinhos estavam dando a luz. As ovelhas estavam dando a luz aos cordeirinhos. Então veja que coisa, como Deus ele não dá ponto sem nó. Muita gente pensa que Jesus nasceu não em dezembro, mas na festa dos tabernáculos, porque que seria... ele tabernáculo que é entre setembro e outubro. Tá, já ouvi mas essa não é. teoria também. Eu vou mostrar depois por que não pode ser também nos tabernáculos. Bom, então veja, os cordeiros sempre nascem nessa época, fim de março, começo de abril, que é no mês hebraico chamado Abib, antigamente, hoje é chamado de Nissan. Uma coisa muito interessante. Por causa do carro. Uma coisa interessante, quando houve a libertação do Egito, Sei. a última praga foi a praga da morte dos primogênitos. Exato. E Deus falou, olha, para todo chefe de família, para matar um cordeiro de 1 ano, Olha aí. pegar o sangue e passar no umbral da porta. Agora, se o cordeiro tinha 1 ano, o cordeiro tinha que ter nascido no ano anterior. Exato. Faz sentido? Certo. Total. Então veja, os cordeiros nascem nessa época, entre março e abril, e 1 ano depois, quando eles estavam prontos para o sacrifício, eles tinham 1 ano na mesma época, entre março e abril. Então, outro detalhe, existem 3 festas em Israel que
todo homem judeu tinha que ir. Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Jesus não nasceu em nenhuma dessas 3 festas. Ele nasceu no primeiro dia de Aviv, que depois se tornou Nissan. Por que a gente sabe disso? Essa questão do tabernáculo, a festa dos tabernáculos. Por que as pessoas dizem isso? Porque em João capítulo 1 diz, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória como do unigênito do Pai. A palavra habitar, no grego, é tabernacular. Faz uma alusão clara do tabernáculo, porque o tabernáculo foi construído para a habitação de Deus. Então, quando João diz que Jesus tabernaculou, é que Deus veio habitar na terra. Por isso que muita gente diz que ele nasceu no tabernáculo. Só que o que as pessoas não sabem é que o tabernáculo ele foi estabelecido, inaugurado no primeiro dia de Aviv. Uau! Ou no primeiro dia de Nissan, ou seja, nesse período de 14 dias antes da Páscoa. Então, tudo isso mostra como Jesus nasceu nessa época. Entendi. Você quer ver um outro detalhe? E esse aqui é um nuggets que as pessoas não sabem, vão ficar sabendo aqui em primeira mão, porque eu vou fazer um vídeo, mas estou trazendo primeiro aqui para você. E o brilho também não dá. O brilho que os reis viram não dá nenhuma. Não, depois a gente chega lá. Tá aí bom. eu vou deixar a Sara falar também, porque ela manja disso. Vamos lá. Mas, por exemplo, quando João Batista nasceu, ou seja, João Batista. Também, Zacarias, o pai dele, ele era sacerdote. E Lucas capítulo 1 diz que ele estava servindo no templo no turno de Abias. Por quê? Porque Deus estabeleceu 24 turnos, um por semana. O Abias era o 8º turno, ou seja, a 8ª semana na sequência era da turma de Abias. E o Zacarias, o pai de João Batista, estava lá. Você já pode contar tudo, você já tem a contagem. Eu vou mostrar para vocês aonde que a gente tem a certeza disso. A Bíblia diz que quando a mãe de João Batista, Isabel, ficou grávida, ela ficou porque o anjo Gabriel falou para o Zacarias que ela ia ficar grávida, ele duvidou, ficou mudo durante todo um período até nascer. Só que com 6 meses que Isabel estava grávida, Maria recebe a visita do anjo Gabriel de que ela ia ser mãe de Jesus. E ela vai visitar Isabel. Detalhe, a gente sabe a data que é o turno de Abias. Aonde que está essa tabela? Tem 2 tabelas que dá para a gente saber. Uma está nos manuscritos do Mar Morto. Descobriu-se no manuscrito do Mar Morto, você já sabe do que se refere, a gente já falou aqui, outras pessoas já falaram também no seu podcast. Tem a tabela de todos os turnos. Então dá para saber quando era este 8º turno, ou o turno de Abias, que Zacarias recebeu a notícia do anjo. 6 meses para frente, adivinha quando dá? Entre março e abril, no mês de Abiv, mês de Nisan. Mas tem uma outra prova também, que é, nós sabemos que o templo de Jerusalém foi destruído no ano 70 depois de Cristo, num domingo, e a gente sabe pelo Talmud quem era o sacerdote que estava lá. Você descobrindo quem era o sacerdote que está lá, você faz... Vai de trás para frente. De trás para frente. Você de frente para trás, no caso do templo, e de trás para frente, no caso do manuscrito do Mar Morto. Você sabe quando João Batista, quando Zacarias recebeu a notícia do anjo. 6 meses para frente, Maria fica grávida. Aí você conta 9 meses... vai dar exatamente no nascimento de Jesus. Fazendo essa conta, dá final de março, começo de abril. Quer ver outro detalhe? Sabe quanto tempo demorou o tabernáculo para ser construído? Não. 9 meses. Uau. Porque a construção do tabernáculo, que Deus habitou, é uma figura de Jesus dentro de Maria, ela engravidando. Em 9 meses depois nasce Jesus. 9 meses depois que o tabernáculo começou a ser construído, ele foi inaugurado no primeiro
de Aviv. Outro detalhe aqui, ó, tô falando tudo rápido, mas depois eu te dou a oportunidade para perguntar.